Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na segunda-feira da 22ª semana do tempo comum. Ao ler o texto do profeta Isaías na sinagoga de Nazaré, Jesus pôde explicitar o sentido de sua presença e de sua missão. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Para esta segunda-feira, meditamos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, versículos de 16 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta. Foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do profeta Isaías, anunciadas naquele tempo, enchiam de esperança o povo para a chegada do Messias, o Salvador. Jesus fez então uso desta palavra como primeira declaração messiânica, primeira afirmação pública de que ele era o Messias, o Salvador. Mas a fez não só com palavras, mas fazendo-os compreender que aquela promessa se realizava e que se mostrava real e presente por meio da palavra
e dos atos que ele mesmo fazia. Cristo, assim como o Messias, o Salvador, torna o Pai presente no meio dos homens. No texto, vimos que Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. No caso de Jesus, não significa apenas que ele recebeu assim uma presença especial por uma ação, por uma cerimônia, de um dom de Deus. Mas ao dizer o Espírito do Senhor está sobre mim, ele está dizendo que é ele mesmo o próprio Deus. A natureza humana de nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, está unida à pessoa do Verbo de Deus pela ação do Espírito Santo. Ouvimos o próprio anjo Gabriel dizer a Maria: o Espírito Santo descerá sobre ti. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Filho de Deus. Assim, compreendemos que a expressão de Jesus, o Espírito está sobre mim, significa esta união que a gente chama na teologia de união hipostática, das duas naturezas, humana e divina, em Jesus. Jesus foi enviado para anunciar a boa nova, a salvação para a humanidade. E assim ele se torna a cabeça do corpo, que é toda a igreja, todos os batizados, membros deste corpo místico, como diz São Paulo. E dele, a cabeça, nós recebemos o Espírito Santo, pois ele é o Cristo, o ungido do Pai. As pessoas que estavam lá na sinagoga e ouviram Jesus falar, ficaram admiradas com suas palavras. Mas muitos não conseguiram aceitar que aquelas palavras tão encantadoras viessem de Deus, pois afinal de contas conheciam Jesus, o filho de José. Não conseguiram ir além do que viam no humano. Assim, Jesus revela que diante do fechamento, a salvação é oferecida para todos. E eles ficaram enfurecidos e quiseram matar Jesus, jogá-lo no precipício. Eles queriam até ver, o milagre, mas não queriam se comprometer com fé em Jesus. Senhor Jesus, ontem falaste, mas surdos à tua mensagem de salvação, todos na sinagoga se encheram de furor. Hoje voltas a falar para proclamar o amor do Pai que nos liberta da opressão. Mas poucos te escutam e aceitam. Falarás também amanhã novamente, e as tuas palavras serão incômodas, e muitos procurarão afastar-te. Por quê? Porque a tua palavra, Senhor, só é acolhida por corações abertos ao Espírito e à surpresa do Evangelho. Dá-nos o teu Espírito. Dá-nos, Senhor, a capacidade de escutar a tua palavra. Que eu tenha um coração impregnado de verdade, livre de medos, de interesses pessoais, de pressões inúteis. Que minha única preocupação seja dar a conhecer o Pai, o amor sem limite pela humanidade. Suscita em nós, Senhor, o desejo de te conhecer. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.